Voltamos com o programa Contraponto. Se você perdeu o começo do programa, pode acessar o blog arimacedo.zip.net. Lá você vê todas as entrevistas do programa Contraponto. Doutor, o senhor tinha dito que o seu pai ele tinha um programa de rádio e ele mobilizava muito a questão religiosa, né? Falava muito sobre a questão religiosa. Como era isso daí? O programa era denominado Hora do Pensamento Social Cristão. Então, às 6 horas, ele vinha e havia uma reza breve e depois ele fazia assim comentários, dependendo do evangelho daquele dia, tal, mas não era mais social. Sim. Mais social do que religioso propriamente, né? Ele queria difundir o bem, difundir a moral, sim, os princípios éticos, né? E era nesse sentido. Agora, por que você me pergunta por que eu não segui o mesmo caminho? Primeiro porque eu já estava fazendo o primeiro ano da Faculdade de Direito. Mas eu não queria fazer Direito, eu queria fazer Diplomacia. E fui prestar concurso do Instituto Rio Branco, né? E passei em português, passei em francês, mas não passei em inglês, né? E depois fiquei para ir no outro ano, né? Mas aí você começa a participar da vida acadêmica, começa a ter uma série de outras atividades muito mais ligadas ao direito e acabei desistindo da diplomacia. Agora, na Faculdade de Direito, doutor, a Universidade de São Paulo, eu acho que rivalizava com PUC, acho que eram as duas, Mackenzie devia rivalizar um pouco, eram acadêmicos que estavam na área jurídica também. Quem foi o seu grande inspirador, assim? Quem era o professor que chamava a atenção? Olha, nós tivemos professores excelentes. A Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nessa época, reunia o que pode haver de melhor em termos do direito, né? Eu falo do Cesarino Júlio, é a maior autoridade de direito do trabalho, né? E era muito severo, né? Ele fazia uma pergunta, se a pessoa errava, ela ia embora. Né? Mas o grande professor que nos ensinou a caminhar pelo direito foi o professor Goffredo Silva Teles, né? Que recentemente falecido, né? E eu tenho uma passagem interessante com ele, que depois eu fui dar aula no São Francisco e nós dávamos aula, a primeira aula do dia, ele numa outra sala e eu nessa sala. E eu vi uma vez que ele estava consultando umas fichas. Eu disse, professor, o senhor foi meu professor há 30 anos atrás, tem uma experiência enorme, e o senhor conhece tudo isso aí, o senhor ainda está lendo a ficha? Eu disse, não, o aluno merece respeito. O aluno merece respeito. Nós temos que explicar para o aluno de forma que ele saiba e saia daqui sabendo direito, né? Eu fiquei muito impressionado com essa ideia. O senhor falou de ter ido lecionar no Largo São Francisco. Quando veio essa inspiração? Logo no início, quando o senhor entrou, já percebeu que queria ser um acadêmico? Não, primeiro eu fui ser praticamente advogado. O senhor militou na área Militei na advocacia por muitos e muitos anos. Tanto que eu entrei pelo quinto constitucional, eu me tornei juiz. Sim. Por causa do tempo da advocacia. Né? Por causa do tempo da advocacia. Eu já tinha 25 anos de advocacia quando entrei pelo quinto constitucional. Né? Então, na faculdade, o senhor não queria ainda ser juiz? Depois sim, mas lá pelos anos 70. Eu me formei em 55. Tá. Né? Depois de Cristo. Então fica... Então ficou 15 anos na advocacia. 15, mais um pouco até. Não, porque quando eu comecei a lecionar, eu também advogava. Tá. Né? Eu fazia as duas coisas. E... o senhor foi para um escritório em específico? Estagiou, naquela época precisava fazer estágio?
abri um escritório de advocacia. Abri um escritório. Sozinho? Sozinho. Eu tive lá grandes amigos, juntamente comigo. E o maior deles, e o principal deles, foi o professor Mercier. Né? Mas isso lá em 64, quando estourou a Redentora e tal, aí nós ficamos juntos, né, no mesmo escritório. Mas tinha outros advogados muito bons também trabalhando comigo, ou eu trabalhando com eles. O que a gente fazia muitas vezes era o seguinte, eu advogava na parte criminal, nessa parte de acidente de automóvel, não júri, nada disso, mas na parte de assim. Então, nesses casos eu tinha muitos advogados, escritórios bons de advocacia, que enviavam os clientes para mim. Né? Então a gente fazia um intercâmbio, né? Entre os advogados. Né? E por que lecionar? Eu achei que também era uma forma de difundir tudo que eu já havia aprendido. Tem uma pergunta aqui que fala do teórico e prático. Sim. Tudo que eu já havia aprendido na prática. Eu, antes de ser advogado, eu trabalhei como escrevente no fórum. E aprendi muito como escrevente, né? Aprendi demais como escrevente. E isso que eu aprendi lá, eu comecei, assim que me formei, aí eu abri a banca de advocacia e comecei a trabalhar como advogado. Onde foi o seu primeiro escritório, doutor? Primeiro foi em frente ao Mapping, ali, do lado do Teatro Municipal. É um edifício muito bonito ainda, mas eu tinha uma salinha só, porque ela é dividida em várias salas, né? Era Almeida Prado, uma coisa assim, era um nome clássico ali, né? E na universidade, alguém convidou o senhor para lecionar? Sim, aí quando eu me interessei a lecionar, aí eu quis voltar à carreira, quer dizer, voltar a fazer a carreira docente. Voltar não, eu iniciar a carreira docente. Aí eu precisava do orientador. E esse orientador foi o professor Canuto Mendes de Almeida, excelente professor, que era professor de processo penal. Mas depois eu passei para o processo civil com o professor Moacir Lobo da Costa, que é um professor extraordinário também, ambos já falecidos, né? Mas era um professor fantástico, né? O professor Moacir. E ele que teve a ideia, então, de levar para a história do direito. E naquela época já havia necessidade do mestrado, doutorado para lecionar? Havia uma espécie, não era exatamente como é hoje, mas havia o que chamava de doutoramento. Doutoramento. O senhor prestou um concurso para ingressar? Não, você ingressava e escolhia um orientador. E ele ou te aprovava ou não. Mas os dois que me escolheram lá, eles acabaram me aprovando e eu fui fazendo. Aí eu fui fazendo carreira. E o tema que o senhor escolheu? Tema que o senhor escolheu para ingressar? Não? Olha, aí como eu estava mais ligado agora já à história. Primeiro livro que eu escrevi, o primeiro artigo, ou livro, ou trabalho, foi sobre a apelação, a história da apelação, né? no direito português, né? Direito português e direito brasileiro. Foi o primeiro deles. Eu quero explorar um pouquinho mais essa questão, porque o senhor migrou para a história do direito, que é um estudo mais profundo, é um estudo que poucos se interessam, porque o senhor se interessou por essa história do direito, mas no próximo bloco. Tá bom. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o programa Contraponto.